Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso terceiro webinar sobre experiência do cliente. Como temos um público maior, né, de participantes, acho que vale a pena refazer as apresentações. Esse webinar foi construído para trazer um pouco de técnica, de conhecimento, dessa cultura da experiência do cliente dentro do contexto do nosso projeto IO, né, nessa mudança que a gente quer fazer do mindset de colocar realmente o cliente no centro do nosso negócio, do foco do cliente. E para isso a gente está contando com a ajuda do professor Roberto Madruga, especialista em Customer Experience, professor da FGV, professor da UFRJ, palestrante, tem livros especializados, o best-seller de Customer Experience no Brasil, em português, é dele. Tem também uma experiência muito forte em consultoria de projetos de Customer Experience em várias grandes empresas. Então, acho que a gente está muito bem acompanhado nessa jornada para poder estar falando um pouco da experiência do cliente. Essa é uma série de 6 webinars, a gente já está no terceiro. As pessoas que não participaram dos anteriores, nós vamos disponibilizar o link para poder ter acesso ao conteúdo que foi disponibilizado nos 2 anteriores. E a partir de agora, todos vocês vão estar sendo convidados para participar desse e dos próximos. Nós vamos ter 40 minutos de uma apresentação de conceitos focados nessa questão da experiência do cliente. Já nesse momento, a gente focou muito, o curso foi remodelado para dar essa questão do novo contexto que a gente está vivenciando esse momento do coronavírus, né, da distanciamento físico, né, da importância, da relevância que nós temos agora com essa questão do digital, de manter o contato, manter o relacionamento, manter o atendimento, né, mas à distância, sem prejuízo da qualidade desse relacionamento. Então, foi todo revisado esse conteúdo para estar focado dentro desse novo momento, e a gente espera que vocês, que isso ajude muito, né, vocês nesse momento que estão mudando um pouco, fazendo essa transição, né, nós estamos aqui com a gente, toda a equipe comercial da ArcelorMittal, interna, os 2 internos, externos, os nossos colaboradores dos DBAs, CDBs, toda a rede, são mais de 600 convidados, e a gente espera que, dentro da realidade de cada um, esse conteúdo do professor Roberto Madruga ajude vocês a estar mais adequado, estar mais ajustado a esse novo momento. Então, espero que aproveitem, sejam bem-vindos, e mais uma vez, obrigado aí pela presença. Professora, com você. Boa tarde a todos, tudo bem? O som está chegando bem aí, a imagem está bem, pessoal? Ótimo, ótimo. Vocês têm aí também o chat, que é uma forma de vocês, ao longo da nossa apresentação, para vocês submeterem as perguntas, porque a nossa estratégia aqui nós temos 1 hora de encontro, aproximadamente 40 minutos. Eu vou apresentar para vocês, vou contextualizar, apresentar cases, exemplos, vamos trocar bastante ideia, e cerca de 20 minutos a gente vai deixar para perguntas pertinentes ao tema. Então, preparem suas perguntas, sugiro que vocês tenham aí uma anotação, papel, folha em branco, solta, ou um caderno e caneta, porque a gente vai precisar escrever um pouco hoje, porque o nosso tema é um tema muito interessante. Nós vamos falar da experiência do cliente, do Customer Experience, só que agora nós vamos trabalhar por texto. Vamos lembrar que nós estamos fazendo vários encontros, né? Vocês já estão assistindo os cursos, então, montados especialmente para vocês, né? Da Conquiste, sobre o tema Customer Experience, que está dentro do projeto, um projeto fantástico de vocês, que é o ION. E tudo isso, pessoal, é feito para que você que está aí me ouvindo, você consiga utilizar a técnica do Customer Experience, né, que é da experiência do cliente, para fazer relacionamentos superiores com ele, ajudando na excelência do atendimento, ajudando na comercialização, ampliando os negócios e, fundamentalmente, ajudando o cliente a ter sucesso na hora que ele compra, na hora que ele pede alguma coisa, na hora que ele quer a sua ajuda. Então, estamos aí, né, com esse foco, todo o foco do nosso workshop hoje é sobre isso. Como nós podemos tornar o cliente ainda,
né, melhor atendido? Como que nós podemos levar experiências relevantes para esse cliente, para que ele nunca mais se esqueça da Arcelor? O que de fato a gente pode fazer para apoiar as emoções do cliente? Porque o que é a experiência do cliente? É um conjunto de técnicas, é um conjunto de atitudes diárias sua, né, nossa, para que a gente consiga proporcionar emoções mais positivas do que negativas. Porque as emoções são um fator de fidelidade. Quanto mais, o que é a fidelidade hoje do cliente? Não é só o cliente satisfeito com o teu produto. Não é o cliente satisfeito só com o preço. É o cliente satisfeito com, de fato, né? Com a experiência que você está proporcionando para ele. E a experiência, ela é causadora de emoções. Então, a depender da maneira como alguém faz uma pergunta para você e como você responde essa pergunta, alguém te pergunta, olha, quanto custa o rolo de tantos metros do arame e tal? Aí você responde lá, X reais. Você causou uma experiência para o seu cliente. A pergunta é, mas qual foi a emoção que você causou? Quando alguém pergunta e você simplesmente manda um preço, você causa uma experiência, mas não é uma experiência de excelência, porque você não modula as emoções. Porque o que é de fato a fidelidade, o que é a recompra, não é só o cliente satisfeito por você ter respondido rapidamente. É a maneira como você vai dar essa resposta, a maneira como você vai se relacionar. Você pode aumentar, então, imagina que nós temos dois gráficos aqui, né? Duas barras, né? A barra aqui, ó, essa barra aqui é de emoções positivas do seu cliente, essa aqui de emoções negativas. Quando ele te faz uma pergunta e você diz que está fora do estoque, o que acontece com essa barra da emoção negativa? Ela aumenta, tá certo? Aumenta. Então, a emoção negativa, ela afugenta clientes, ela é responsável pela não fidelidade, ela é responsável pelos clientes serem detratores da marca e até fazerem recomendações ruins nas redes sociais e em até outros locais para os próprios clientes e para outros clientes. Então, se ele te pergunta e você não tem no estoque, e de pronto você já disse que não, e parou por aí a conversa, então a emoção negativa dele vai continuar por muitos meses, talvez, né? Eu garanto que dias e talvez meses, dependendo da emoção, e isso vai ficar na mente dele e vai impregnar um relacionamento que ele vai ter com a empresa. A nossa ciência aumenta aqui as emoções positivas, faz essa modula. Nós temos que, a emoção negativa, então, temos que reduzi-la e aumentar a emoção positiva. Essa é a nossa ciência, essa é a conversa de hoje. Talvez você nunca tenha ouvido essa explicação. Eu criei essa explicação e com muito sucesso as pessoas estão entendendo uma coisa tão complexa, tão completa, que envolve cultura, indicadores, técnica, tecnologia, que é o Customer Experience. Mas se a gente resumir bem, para ajudar você nesse momento e para você praticar, é você reduzir as emoções negativas que sem querer a gente acaba causando e aumentar esse excedente aqui. E essa diferença chama-se negócio fidelidade. Dá uma bela de uma ilustração. Ficou tranquilo? Paulo está me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem? Ótimo. Então, diante disso, nós temos que causar experiências positivas, mesmo que a resposta seja não. Você tem estoque? Se você botar o não assim bem grande e direto, a emoção é de descontentamento e frustração. Se você conversar sobre o não, você já reduz a ansiedade. Então, você contrabalança. No mínimo, sai empate essa conversa, a emoção negativa não sai tão aflorada. Porque, olha, pessoal, não vou enganar vocês, não. Isso acontece em grandes empresas. A gente acaba gerando emoções negativas nos nossos clientes por pura falta de informação. Então, a minha palestra, chamemos de webinar, chamemos de workshop, chamemos de conversa, é olho no olho para você, eu espero que você esteja anotando tudo, para que você, então, faça, a partir dessa conversa aqui, você experimente fazer diferente. Esse é o meu acordo com você, porque eu sou um cara, qual é o meu slogan? Transformando pessoas em negócios. Eu transformo pessoas em negócios, em todo o Brasil.
Já são mais de 400 mil alunos que eu já colaborei para a transformação. E você faz parte desse grupo bacana de alunos que eu aprendo todo dia com vocês. Mas qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é, eu vou te passar aquilo que há de mais moderno e que melhor funciona e que foi pensado para você. E de maneira bem simples, tá? Não precisa comprar nenhuma tecnologia, não precisa fazer, né? Não precisa gastar o seu dinheiro para você fazer diferente, não. Que vai precisar de técnica e atitude, tá bom? Técnica e atitude é isso que eu vou trabalhar com você hoje aqui. Coisa simples, mas de alto impacto. Eu vou, então, agora compartilhar minha tela. Eu vou trazer aqui uma apresentação. Muito bom. Quem já tem pergunta, pode colocar, mas o acordo que eu quero fazer com você é que eu quero responder um pouco mais, deixa eu rodar um pouco mais, tá? Então, Customer Experience aplicado ao atendimento, vamos direto aqui ao ponto. No workshop passado, eu recomendei a leitura desses 2 livros aqui, tá? Que eu adoro aqui, que é do Dan, e aqui é do Frederico Richeld, que criou o Net Promote Score. Esse livro aqui você já conhece, inclusive eu acho que a maioria que já está aí já recebeu o primeiro capítulo que eu mandei em PDF para você, tá? Quem não recebeu ainda em PDF, eu vou mandar. Eu mando para cada e-mail, eu vou mandar para vocês, tá bom? Posso mandar essa apresentação também, que é um prazer. Mas ela é muito simples, pessoal. Vamos entender que nós estamos falando, todos nós hoje em dia, principalmente com a pandemia, nós temos que fazer relacionamentos presenciais? Sim, vão continuar. Os relacionamentos presenciais nas lojas, visita da força de vendas, os executivos, isso vai continuar, né? Toda crise passa, em algum momento essa pandemia diminui a força, o contato presencial volta. Mas o que a gente está falando aqui, olha, não é? A gente está falando desse relacionamento aqui, ó, e-mail e mensagens curtas. Mensagens curtas, por exemplo, o WhatsApp, tá? O WhatsApp ele é utilizado em alguns países com muita frequência, no Brasil, por exemplo, mas não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a comunicação via mensagens rápidas é via SMS prioritariamente. A nossa conversa é sobre a experiência do cliente. Olha, o American Express fez uma pesquisa muito importante sobre o que é encantamento em termos de Customer Experience. Ele diz que 60% estão dispostos a pagar mais caro por uma boa experiência. Então, esse é um ponto alto, tá, pessoal? Quando uma empresa decide criar a cultura do foco no cliente e adotar uma estratégia de sucesso, ela pode alcançar taxas de satisfação muito mais altas. CX é a experiência do cliente, né, consciente e emocional, definida pelas interações ao longo da jornada de compra. Lá, né, isso não é só no momento da compra. Quando eu falo jornada de compra, tem na pesquisa de preço, você chama aí de cotação, quando ele decide fechar, depois quando ele recebe. O CX, que é o Customer Experience, coloca o cliente no centro das operações, reconhecendo os seus desejos, sabendo como superar as suas expectativas. Esse é o nosso compromisso. Muito bom. Então, pessoal, nosso tema hoje é esse atendimento por texto. Né? Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu realizei, quais são os causadores de experiências ruins que levam o cliente a ter experiências ruins por texto. Então, são 7 problemas usuais. O primeiro é o excesso de texto, né? O excesso de texto gera experiências ruins, então nós temos que ter cuidado com a quantidade. Mas a segunda, aqui, ó, é a falta de texto. Então, eu analisei algumas comunicações que eu recebi, né? E analisei também, nossa, eu tenho experiência em muitas outras empresas, né? Como o Paulo falou, a gente tem uma experiência consultiva de implantar projetos. Às vezes a falta de texto também, ela é muito seca, leva a uma comunicação muito seca e gera o cliente a ficar na mente só com preço e não com a experiência que ele teve com você, que foi bacana. Palavras inadequadas contribuem para experiências ruins. Parágrafos confusos. Omissão, você já sabe que é você não informar coisas importantes que foram perguntadas. Generalização também causa, né, experiência ruim. Quando a gente generaliza uma situação, a gente fala, olha, nossos produtos estão fora de estoque. Não são nossos produtos que estão fora de estoque, né?
este produto está fora de estoque no momento. E vamos generalizar, não pode generalizar, porque não é falta de estoque para a vida inteira, não é? Ó, ele está então vamos usar uma palavra forte no texto. Olha aí, ó. Vamos usar então, vamos adequar. Então, nosso produto está temporariamente fora de estoque. É isso que eu quero que você responda por e-mail, não é? A não ser que você tenha descontinuado um produto. Aí, meu amigo, aí não é esse caso, né? Mas na maior parte das vezes os produtos ficam temporariamente fora de estoque. Então, a gente nunca vai falar que os produtos estão fora de estoque. Pior ainda, eu li o e-mail outro dia, não foi de vocês, tá? De uma outra empresa, que o vendedor falou assim, já tem um tempão que esse produto não chega. Vamos lá. Já tem um tempão que esse produto não chega, é o quê? É uma distorção, que a gente chama, tá? É uma generalização e uma distorção. Isso tudo causa experiências ruins para o nosso cliente. Agora vocês estão me vendo, eu tirei a tela. Voltei. Tá? Ou vocês estão vendo a tela ainda? Não. Então, agora está olhando aqui para o professor. Então, vocês viram quais são os problemas causadores de experiências ruins? Generalização, distorção, omissão, exageros, usar palavras negativas, né? O cliente te faz, você pede uma cotação e você manda uma cotação de R$1.000, aí ele vira assim, tá caro. Aí você fala assim, não tá caro. Pronto, isso já causou uma emoção ruim no cliente. Gente, eu sei que você tentou defender a empresa, mas quando ele falou assim, tá caro, aí você responde na hora, né, no WhatsApp, não tá caro. Pronto, você está provando que ele está errado. Cara, se ele tem a sensação que está errado, a emoção dele é essa. Não cabe você dizer para ele que não está caro. Cabe a você mostrar valor. Olha a diferença. Então, vamos lá. São técnicas simples que eu falei, mas que levam à revolução do atendimento por escrito. Então, quando você tiver uma objeção, essa objeção não deve ser contrariada, principalmente por texto. Principalmente por texto. Se o cliente falou, está caro, estou chateado, não concordo, não tenta, num primeiro momento, provar o contrário. No primeiro momento, você tem que explorar um pouquinho mais a informação, você tem que fazer uma nova pergunta, você tem que destravar o diálogo, porque quando o cliente joga assim no texto, está caro, ou então, já vi texto assim, que está um absurdo o preço. Aí você fala assim, não está não. Cara, pronto, você vai estar provocando a emoção que você causou. Ó, lembra da emoção negativa, que é esse gráfico aqui? A emoção negativa de raiva faz isso, ó, sobe muito rápido. Não deixe o cliente com raiva. Você tem que ser acolhedor. Se ele falou que está alto o preço, então você identifica que está na hora de você apresentar valor. Mostrar por que você é especial. A estrutura da sua empresa, a garantia que tem, a história de sucesso, que ele está anos na nossa carteira. Tem muitas argumentações que podem ser feitas para reduzir o nível de atrito com o cliente e fazer a venda, tá? Porque quando o cliente fala que achou caro, é a opinião dele, ele é digna essa opinião. Ele está sentindo, a emoção dele é essa, está caro, eu não vou contrariar, eu vou conversar com ele e por texto, e essa é a magia para a gente fazer um bom trabalho. Vou compartilhar a tela com vocês novamente, tá? Me dá um sinal sonoro se chegou a tela aí para vocês, legal? Vocês estão vendo o meu PowerPoint, pessoal? Vou continuar aqui então, tá? Muito bem. Esses são dois exemplos, tá, pessoal, que nós fizemos uma simulação. Paulo, você está aí? Só queria saber se está chegando a imagem bem. Opa, obrigado pela confirmação. Obrigado. Muito bem, que agora eu estou olhando para a minha tela e estou vendo só um pedacinho aqui de vocês. Esses são duas simulações, tá? São clientes que poderiam ser clientes de vocês. Então, o cliente aqui, olha, está pedindo aqui, tá vendo? Esses produtos, nessas medidas aqui, ó, barra, aqui é ferro, aqui é metalon, ferro redondo, etc. Então, olha só, os clientes estão muito diretos, né? Eles já mandam assim, né? Mas olha, pessoal, eu dei uma olhadinha na resposta lá, né? Numa suposta resposta, a gente fez lá uma simulação. O que acontece? Acontece que o cliente ele pode fazer essa comunicação muito enxuta e rápida e mandar uma lista de coisas que ele quer.
É como se ele fosse a feira. Ele pode falar, eu quero banana, eu quero chuchu, eu quero manga e eu quero abacate. O cliente ele é assim cada vez mais, ele é muito rápido na cotação. Cabe a gente a não mandar diretamente a informação, só o preço, sabe? Então, já falei, eu acho que esse é o primeiro erro. É quando o vendedor, a partir dessa comunicação do cliente, sequer faz um relacionamento. Aí, vale a pena, então, neste caso da esquerda, o cliente, então, fazer o que nós chamamos de quebra de status, e fazer uma pergunta que quebra gelo. E aí, você está bem? Olha, eu estou vendo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Não sei de onde esse cliente, supostamente, se fosse Alagoas, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que está aí em janeiro? Como é que você está? Como é que está aí a sua saúde, a sua família? Você está bem? Então, eu acho que o vendedor deveria demonstrar, nesse momento tão difícil para a humanidade, uma preocupação com o seu cliente e mandar uma mensagem simples assim por texto, ao receber um pedido de cotação. Então, uma dica, tá? Uma estratégia, olha que legal essa estratégia. Alguém, ao fazer um pedido de cotação, antes de você falar o preço, responda criando um rapport. Eu já vou mostrar a tela que eu vou te dar essas técnicas, tá? Mas eu já estou antecipando aqui. Aqui merecia, do lado esquerdo, uma resposta. Oi, seu fulano, né? Vamos supostamente, seu Flávio. Oi, seu Flávio, tudo bem? Então, oi, Flávio, tudo bem? Olha, eu queria saber como é que você está, como é que estão as coisas, como é que está indo a sua empresa, etc. Então, queria, assim, um rapport, uma conversa inicial, para depois você entrar no preço. Porque esse elo, de você fortalecer, para que ele fale assim, poxa, esse vendedor Roberto Madruga, ele se importa comigo, cara, esse cara é legal. Então, ó, as emoções positivas crescem. Do lado direito, então, isso aqui é um outro texto, aí uma outra simulação. Bom dia, meu velho, sabe quando chega a bobina de 6,30 por 1.500 milímetros, né? Bom dia, estou tentando o completamento de carga. Será que demora? Aí a resposta, vou ver, tá? Olha, pessoal, não quero nem o julgamento de valor se está certo ou está errado, tá? Eu quero dizer para vocês que nós podemos aprimorar, né? Vamos aprimorar esse caso aqui também, né? Então, bom dia, meu velho. Sabe quando chega? Então, você já vê que o cliente chamou o vendedor de meu velho, o atendente, que ele já conhece, tem uma intimidade, não é? Isso é muito bom, isso é legal. Aí vem um bom dia, estou tentando completamento de carga. Então, independentemente de uma palavrinha escrita, digitada, porque no WhatsApp a digitação pode ter erro, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que reler depois. Mas não vou nem comentar isso, porque no WhatsApp a gente depois consegue mandar e corrigir, botar um asterisco. Mas acho que o mais importante é o seguinte, estou tentando completamento de carga, quem tenta não consegue. Então, a palavra tentar não é uma palavra de impacto, a gente não deve usar a palavra tentar. Quando você conversar com alguém, vai por mim, você fala, vem cá, e você, como é que você está? Você está batalhando? Estou tentando. Cara, quem fala tentando já está mostrando fraqueza na solução, né? Meu velho, quando entrega a bobina, olha, eu estou aqui conversando com a área tal e estou discutindo com eles aqui uma solução para você, viu? Pronto, isso é mais forte, isso causa uma emoção positiva, uma emoção de contentamento e uma emoção de que você está próximo, que está batalhando pelo cliente. Mesmo que você não consiga... Olha, gente, vou dizer um negócio para você, não vamos nos enganar não, tá? Você não vai conseguir sempre. Eu faço consultoria para você já há algum tempo, eu conheço, você não vai conseguir sempre ter a entrega. É lógico. Você teve uma virada nos estoques, você está passando aí por uma situação diferente da empresa em relação à produção, em relação aos comes da produção. Nem sempre você vai ter pronta entrega. Mas o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é a maneira como você vai se comunicar por escrito com o cliente. Tem que mostrar mais bravura, tem que mostrar parceria, tem que mostrar que você... Não é que você está tentando, não, que você está conversando com outra área. Vamos lá, aí o cliente responde aqui, né? Como é que será? Né? Ele fala aqui, como é que será? Né? Aí, vou ver com eles.
Boa. Quando você fala assim, vou ver com eles, sabe o que acontece? Você acabou de se distanciar da sua equipe. Vou ver com eles, você se colocou fora do problema. Então, pessoal, quando nós temos a equipe que se coloca fora do problema, é quase a mesma coisa que um atendimento automático. Chatbot, URA, não é? O site, que o cliente faz o autoatendimento. Então, se existe um vendedor, se existe uma equipe por trás dessa conversa, essa equipe tem que ser mais forte do que uma URA, do que um atendimento via chatbot, que é o robozinho. Então, vou ver com eles, você acabou de falar o seguinte, cara, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse processo. Eles que têm, eu não sou responsável. Olha, eu sou um cara que não tenho essa responsabilidade. Agora eu voltei para olhar você olho no olho. Você percebeu, então, que a linguagem, as palavras que você usar, vou ver com eles. Vou ver com eles, né? O ver é um verbo frágil, muito frágil. Vou ver? Não. Olha, já me reuni com o time aqui da logística, aí você usa a palavra mais adequada. Eu não quero aqui, olha, eu não quero dizer quais palavras você vai usar. Não tem nenhuma prescrição aqui, eu não sou médico. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que tal você repensar esse vocabulário e falar assim, olha, eu estou aqui, tiro olha foi agora uma... Mas, ó, me reuni com a equipe aqui de logística e a gente já está vendo, a gente já está estudando a melhor forma de te atender. Pronto, melhorou, viu? Vou ver com eles, vou ver com eles. O vou ver já é a frase, vou ver. Quem vai ver nem está vendo, né? Vou ver, nem, né? Olha aí, ó. Vou ver, agora, com eles, tu separou a equipe em dois. Você é um cara e eles são outros. Não, a equipe está trabalhando para a solução. A Celore, ela tem times e esses times estão sendo valorizados. Então, nós estamos conversando aqui, eu e o pessoal de logística, para a gente ter uma solução para você. Eu ligo para você, te informo, em cerca de 40 minutos eu tenho a notícia. Pronto, você já tem aí, está reformulando a tua comunicação por escrito. Eu quero que você realmente pense muito sério em modificar a tua comunicação. Vou apresentar agora o slide para a gente... vou dar mais algumas ideias para você e vou te dar um desafio. Muito bem. Outro diálogo aqui, então, captado. Vamos lá. Queria saber só se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela direitinho? Eu acredito que sim, né? Qualquer coisa me dá um sinal sonoro, pessoal. Está aqui. Quanto é o rolo de arame tipo X? O cliente pergunta. Aí o colaborador responde. O rolo com 20 metros, 20, 30, 50, sai por tanto. Aí o cliente pergunta. E o produto Y? Aí já está mudando. Qual o preço? Aí o atendente vai falar o preço. Então, pessoal, esse diálogo, ele está parecendo feito pelo chatbot, né? Por aquele robozinho que tem nos sites. Se tem um humano aí, se tem essa colaboradora aqui conversando, ela tem que ir além disso. E quais são as técnicas para ir além disso? Vamos lá, vamos ver as técnicas. Primeiro, o rapport inicial. Já comentei, fazer uma saudação, conversar com o cliente inicialmente por texto. Não precisa de muito texto, mas uma saudação. Olá, seu Roberto, como é que você vai? Como é que está a saúde? E aí, olha só, vai aqui um cumprimento. Ó. Cumprimento é o número 2. Número 2, vamos lá. E o cumprimento é o seguinte. Poxa, eu estou muito feliz que você me procurou. A gente está contente com o seu contato. Que bom que você me procurou, porque eu estou com oferta nesse produto. Então, sabe, então, a criatividade que tem que ter nesse sentido de você causar humanização, pessoal? É a humanização que eu estou pedindo para vocês no atendimento por texto. Mas a humanização usando técnicas, né? E a contextualização? Contextualização é... Se ele está fazendo uma obra, e é uma obra, me parece, que é aquele pedido de um monte de vergalhão, você pode fazer uma perguntinha sobre a obra dele. Você pode perguntar, olha, como é que está o estágio aí da sua obra? Está no estágio inicial? Como é que, né?
Olha, uma pergunta como essa gera uma conversa, gera uma aproximação, e sabe o que acontece? O cliente ele pensa assim, puxa, esse vendedor, esse atendente ou esse colaborador da ArcelorMittal, ele se preocupa comigo. Ele é nossa, ele é bacana, ele se preocupa comigo. Então, essa é a primeira técnica, tá, pessoal? Através do texto, fazer um rapport inicial. Contextualização, contexto é entrar no contexto do cliente. Se ele está fazendo uma obra, se ele vai começar a obra, né? Isso tudo é legal você saber. Além de você mencionar isso no CRM, você pode usar essa conversa. Porque se ele está começando a obra, né? E ele está fazendo um pedido de vergalhão para você, e não está em estoque, então você não está devedor, né? Calma lá, ele está começando a obra, né? Pode ser que ele está com muita pressa, mas não está na hora ainda do vergalhão. Então, essa conversa é importante até para você ajudar. Uma outra técnica é o elogio, né? Olha, seu Flávio, obrigado aí por procurar a gente e estou muito contente que você está dando continuidade aí ao seu empreendimento, né? Parabéns, você está dando continuidade ao seu empreendimento, viu? Você viu que foi uma frase, ó, estou contente, aí eu coloquei, qual é o sujeito da frase? Estou contente, eu estou contente, né? Isso é um elogio. Prove a qualidade. Prove a qualidade é a terceira técnica, né? No momento que o cliente está pedindo uma cotação, e se você souber que seu preço não está lá grandes coisas, você já tem que estar preparado para provar a qualidade. Mostrar a qualidade, mostrar que você tem a entrega mais rápida, mostrar que o seu diferencial. Por texto. Olha, pessoal, uma pergunta, ela sempre ajuda na humanização do texto, tá? Eu fiz uma análise, como eu falei para vocês, na comunicação de uma outra equipe de vendas, por exemplo, porque eu acho que o bacana é eu transmitir para vocês as experiências externas que a gente tem também em outros projetos, em outras empresas, que enriquecem muito a nossa conversa. E nessa equipe, eu constatei que os vendedores não fazem perguntas. Nunca fizeram perguntas por e-mail nem por zap, eles só respondem aquilo que o cliente perguntou. E quem responde o que o cliente pergunta não queria experiência positiva, não queria diálogo. O cliente pergunta, quantos metros são? Aí o vendedor fala, 20 metros. Aí o cliente fala, qual o prazo de pagamento? 5 dias. Então, quando a equipe só responde secamente, friamente, uma pergunta do cliente, não há diálogo. Se possível, faça uma pergunta no final. O cliente vai dizer, qual o prazo de entrega? Você fala, o prazo de entrega são 7 dias. Como é que está o estágio da sua obra? Pronto, aí você coloca uma pergunta no final da sua frase para gerar uma conversa, para ele se engajar com você. Gente, a técnica vale ouro, hein? Técnica número 5. Você tem que prever os próximos passos com o cliente. Mesmo que você não faça a venda, ou fazendo a venda, quais são os passos? Digamos que o cliente não queira comprar com você. Digamos que ele não gostou da cotação e você não conseguiu abaixar o preço, né? Baixar o preço. Então, prever os próximos passos, fala, olha, eu sinto não conseguir chegar no valor que você queria. Você vai tentar de qualquer maneira fazer a venda. Mas digamos que você não consiga. Você fala, olha, assim que a gente tiver um novo preço, eu vou te ligar, hein? Isso é muito mágico, isso é muito especial. Quem sabe ele não comprou ainda quando você ligar. E 6, sempre faça um fechamento entusiástico, tá? Isso é de fato fundamental. Assim que você terminar uma ligação, né? Olha, quando eu falo ligação, eu estou falando que você tem que se sentir ligado ao cliente, sabe? O problema é que o e-mail não te dá essa consistência de você estar ligado com alguém, né? Porque ele é assíncrono, né? Alguém pergunta, você responde. Já o WhatsApp já tem uma ligação. E por isso é importante um fechamento entusiástico. E aí, gente, eu aconselho até, né? Vejam, por favor, com seus gestores, se isso é possível, que o fechamento seja, inclusive, um áudio que você envie para o cliente, tá? Seu Flávio, olha, eu queria agradecer muito aqui pela tua demanda, pela tua chamada. Que bom que nós resolvemos tudo. E lembra sempre de mim, tá?
Meu nome é Roberto Madruga, eu estou aqui para te atender. Lembra sempre de mim, porque eu estou sempre às ordens aqui para você, tá? Uma boa tarde aí e saúde. Né? Deseja saúde para o cliente, que é fundamental. Então, fechamento entusiástico, ele pode ser feito por texto ou pode ser por, né? Tá certo? Então, diante dessas técnicas, eu quero fazer um desafio. Eu vou sair aqui da minha tela. Você agora está me vendo, professor, eu tirei o PowerPoint. Então, eu quero fazer um desafio com você, tá? E eu espero que você já possa colocar suas perguntas, que você tenha perguntas. Mas o desafio, uma pergunta que eu quero fazer, eu gostaria de fato que você colocasse no chat aqui. Você vê melhoria? Você acha possível, diante dessas dicas, você já começar a repensar a maneira que você vai escrever o seu texto para o cliente? Por exemplo, quando ele perguntar, você fazer também uma perguntinha para gerar diálogo. Olha quanta técnica a gente falou, né? Por exemplo, o fechamento mais entusiástico. Por exemplo, usar palavras mais fortes, em vez de, estou vendo, ou então vou ver, né? Olha, já estou reunindo com o pessoal aqui de logística, já estou tratando o seu caso. Então, o que você acha? Eu queria que você colocasse aí no chat, você acha possível mudar, né, a sua comunicação por texto? Vamos ver o que vem de resposta aqui. Tá? Eu queria saber se o chat está aberto para os participantes, são 153 participantes. Tá? Eu estou aberto também para perguntas a partir de agora e para você comentar. E aí, você pretende mudar alguma coisa do seu texto? Você vê oportunidades? Certo, Roberto, tem algumas perguntas aqui. Pois não. A primeira delas é do Anônimo. Qual é a importância do tempo de resposta na comunicação por texto? O doutor Anônimo, não sei o seu nome, se você é homem ou mulher, sua idade, mas essa resposta serve para todo mundo que está na nossa base aí, tá? Vamos pensar que existe a mensagem síncrona e assíncrona. O WhatsApp, ele é síncrono. Você sabe se o cliente está online, ele sabe se você está online. Então, quando é síncrono, eu vou dar um número, não briga comigo não, tá? No máximo 10 minutos de delay. Se ele perguntar e você responder em 10 minutos. Síncrono. E-mail não. E-mail, como assíncrono, às vezes ele te manda, sei lá, de madrugada. Né? Assíncrono, você teria um espaço maior. O ideal é um tempo-resposta abaixo de 1 hora para e-mail, tá? Abaixo de 1 hora. Eu até fiquei na dúvida, Eduardo, qual é o teu nível de serviço aí, qual é o teu tempo de resposta para essas duas situações, se você tem um padrão na empresa, tempo de resposta para e-mail e para WhatsApp. Eu acho que a gente não tem um padrão ainda, por ser um canal muito novo e muitas unidades não têm um canal oficial de WhatsApp, por exemplo. Mas eu acredito que pelas conversas que eu tenho no dia a dia com os vendedores, ao tempo todo eles estão recebendo mensagem do WhatsApp, o tempo todo eles estão respondendo o WhatsApp. Então eu acho que o tempo de resposta deles é rápido, assim, a não ser de madrugada, acredito, ou alguma coisa muito fora do padrão. Então, vamos lá. Temos que evitar essa história de madrugada, né? Não é legal, não é saudável. Mas vamos pensar no seguinte. A tolerância do cliente, em termos de WhatsApp, é de 5 minutos, tá? Dado a Conquiste tem um hub de inovação e de pesquisa. Aliás, eu estive no seu hub de inovação em Belo Horizonte, lembra? Fiz uma palestra. Nossa, adorei o teu hub de inovação, adorei as pessoas. Eu quero voltar lá, hein? Depois da pandemia. Mas, muito bem. Nas nossas pesquisas, a gente descobriu que a tolerância do cliente do WhatsApp é de 5 minutos. 5 minutos você já começa a ficar desconfortável se você não respondeu. Então, pensa nisso, tá? Podemos chegar a 10. Mas qual é... E aí, uma dica que vale ouro. Digamos que ele tenha enviado para você um pedido de cotação agora, tá? Agora são 13 horas e 12 minutos. Então, o que você tem que fazer imediatamente, se você estiver ocupado, você está respondendo outra cotação muito maior, você está com 3 cotações na fila, Cara, responde logo para esse cliente da seguinte maneira. Oi, tudo bem? Olha, acabei de receber o teu pedido. Estou tratando já do teu pedido. Entendeu? Olha aí uma frase.
uma frase rápida, forte. Aí você fala, aí mais uma frasinha. Só vou te pedir para aproximadamente 15 minutos, enfim, não sei quanto você vai demorar, tem que estimar o que você vai demorar, porque eu estou terminando outro atendimento. Então, isso é importante você falar para o cliente, tá? Você tem que falar o que você está fazendo. Ou você está terminando o seu almoço, ou você está terminando outro atendimento. Só não fala que você está terminando uma reunião com seu chefe. Tá? Porque se você falar que está terminando uma reunião com a sua equipe ou com o chefe, o cliente não entende, cara. O cliente vai falar, cara, desculpa, eu sou mais importante que a tua reunião. Então, você poderia falar assim, olha, eu estou terminando um atendimento e no máximo 15 minutos eu já ligo para você para fechar isso aí legal. Pronto. Tá? Fantástico. Peça um tempo. Peça esse tempo, mas responde rápido para ele, que você está tratando já dele. E-mail, mesma coisa. E-mail, você já manda um e-mail, mesmo que você não possa dar cotação agora, já fala, olha, recebi o teu e-mail. Inclusive, acredito que você já tem mensagens automáticas, né? De recebimento, né? O cliente mandou, você já tem... Só que aquela resposta automática ela é muito sem graça. Tem que tomar cuidado com ela. Obrigado por enviar o seu e-mail. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Cuidado com esse texto muito automático. O ideal seria você mandar, você ficar de olho no seu e-mail, você mandar uma linha, se quiser mandar automático, manda. Eu falo, oi, aqui é o Madruga, tudo bem? Ó, recebi teu pedido de cotação e, olha, já comecei a tratar aqui com a equipe, tá? E aproximadamente às 4 horas da tarde já ligo para você. Enfim, acho que e-mail você tem que também dizer, dar o segundo passo. Quando que é o segundo passo? Quando que você vai ligar para ele ou mandar o e-mail com a cotação? E dependendo do volume, pessoal, eu acho que é importante você mudar o canal. Porque às vezes a cotação por e-mail, de um negócio muito importante, ela é muito fria, né? Talvez seja importante você tentar ligar, né? Mas aí eu não quero, de novo, prescrever nenhuma norma para vocês, tá? Quero só dar uma dica das melhores práticas. Muito bom. Espero ter respondido. Eduardo, eu estou aberto a perguntas. Certo, tem mais uma aqui bem interessante, da Gabriela Neri. Ela perguntou se sou insistente, se o cliente iniciar a conversa por texto e depois passar a áudio, como que nós devemos tratar? Continua mandando texto ou, nesse caso, também é legal mandar por áudio? A minha experiência mostra que nós precisamos mesclar texto e áudio. Texto e áudio. É muito legal. Porque, a não ser que o cliente esteja numa reunião, ele mesmo vai falar que ele não quer áudio. Tá? Porque áudio, o problema é se o cliente está numa reunião, ele não vai poder te ouvir. Mas o áudio, ele humaniza, tá? O áudio. E quer ver? É um videozinho, cara. Um mini vídeo seu, se apresentando. Digamos que ele seja um cliente novo, tá? É uma ideia que eu estou dando mesmo. Lembra, ideias que o professor Madruga está trazendo para você tem que conversar internamente, se é viável, se pode, se não pode, se é legal, se não vai te servir. Mas eu tenho experiências em projetos similares em que os vendedores mandam um mini vídeo. É assim, feito no selfie mesmo, é um selfie, vídeo selfie. Se o cliente é o Flávio, eu cismei com o Flávio, porque agora eu tenho que ir até o final com o Flávio, poderia ser qualquer nome, tá, pessoal? Então, o Flávio pediu uma cotação, e ele é um cliente novo, e a cotação dele é enorme, toneladas e toneladas, metros e metros. Eu mando um vídeo para ele na hora, se ele mandou para o WhatsApp, eu mando um vídeo. Oi, Flávio, é um prazer, eu sou responsável agora pelo teu atendimento, pela tua conta, meu nome é Roberto Madruga. Olha, já reuni o time aqui da área de negócio, enfim, você tem que botar o nome certo da tua área, e a gente já está tratando aqui da sua solicitação, hein? Eu vou entrar em contato com você aproximadamente em meia hora, ou em 20 minutos, quanto menos tempo, melhor, né? E vou entrar em contato com você em 15 minutos, ok? Aí a perguntinha, olha, aí a técnica do professor Madruga, a pergunta, manda a pergunta. Aí você pergunta no final do texto ou da própria gravação do vídeo, você prefere que eu entre em contato com você por telefone ou por WhatsApp? Olha aí, ó, entendeu? Gerou um diálogo, gerou uma conversa, gerou mais uma interação. É isso que eu quero que você gere, mais interações, tá? Interações boas, proveitosas. Muito bem.
Legal, Espero ter maravilha. respondido. Quem perguntou mesmo, Eduardo? Essa foi a Gabriela, se eu não me engano. Então tá, Gabriela. Muito bom, Gabriela. Qual é a sua área, Gabriela? Depois manda aí no chat qual é a sua área de atuação, tá? Tem uma pergunta aqui do Edgar, bem interessante também. Ele está perguntando se existe um limite ou alguma técnica onde podemos passar segurança nesse estreitamento pessoal, num processo de captação de cliente ou de propriamente uma venda, onde a gente não seja evasivo ou chato e que consiga trazer uma boa experiência. É uma pergunta grande, hein? Eu preciso que você repita ela aí, por favor. Tá, eu vou dividir. Primeiro ele está perguntando, principalmente na captação, novos clientes, quando eu começo a contratar novos clientes, tem alguma técnica de eu não parecer insistente ou chato, que consiga trazer uma boa primeira experiência? Posso? Então vou responder essa primeiro. Pode ser, Eduardo? Pode. Muito bom. Eduardo, né, tem sido um grande parceiro, a Natália, que está aí também, está, né, nos assistindo aí, está dando todo o suporte, obrigado mesmo, o Paulo, né, e toda a equipe. Muito bem, Eduardo, eu vou responder da seguinte maneira: como não ser persistente numa venda ativa, uma prospecção, por exemplo, né? Como não ser chato, tá? Eu acho que essa fronteira de chato e insistente é aí que a gente tem que comentar. Porque o chato é aquele cara que não contextualizou, aquele cara que quer forçar a venda a qualquer custo. Tá? É o chato, que está ali, de fato, ele não está contribuindo para o sucesso da emoção do cliente. O chato, ele faz isso. O chato, ele não pensa no sucesso do cliente, o chato pensa só em bater a meta. Viu a diferença? Vamos falar agora no não chato, vamos falar no vendedor persistente. Resiliente, corajoso, são as 3 qualidades da equipe de vendas e equipe da área de atendimento. Persistente, corajoso, resiliente. A coragem é isso, de você argumentar de maneira inteligente, mas contextualizar, né? Você explicar, de novo, voltar para o cliente Flávio aí, tá? O Flávio está vindo com a gente lá desde o início. Então, Flávio, estou vendo aqui que você tem uma obra grande e eu não vejo como a concorrência te atender. Esse é um atendimento da ArcelorMittal. A gente pode surpreender você com vários produtos diferenciados, com uma entrega mais rápida. Então, contextualizar, sabe? Saber o que ele está fazendo lá. Ele está fazendo uma obra, vai fazer uma obra, ele nem começou a fazer. Ou então não é obra, é para uma outra indústria, né? Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos sair da construção civil, vamos para a indústria de transformação, vamos para a indústria de automóveis, vamos para a indústria mecânica. Então, nós estamos falando de entender a utilização daquele produto, sabe? E a partir deste entendimento, você se torna uma pessoa mais interessada pelo cliente. E aí ele vai ver, poxa, esse vendedor se interessa pelo meu sucesso. Espero ter respondido. Eduardo, pode a segunda parte da pergunta, por favor? A segunda parte é parecida com essa, mas ele quer dizer já para clientes, por exemplo, que estão com, pelo que eu entendi, tá? Com pedido, e aí eu quero confirmar se ele já tem uma resposta ou alguma coisa do tipo, mas não quero parecer insistente na venda. Então, mas eu quero... Qual o nome da pessoa que perguntou? O Edgar. Edgar, meu amigo Edgar. Essa frase ficou na minha mente agora. Você não quer parecer insistente. Você tem que ser insistente. Não tem como a área comercial não parecer ser insistente. Porque se o cliente é um executivo, ele vai entender que você está fazendo o seu papel. Porque o vendedor, ele tem que ser insistente e persistente. A insistência é uma coisa chata? Não é. Cuidado com isso. Eu acho que a gente está falando de alguma coisa pegajosa, uma coisa extrema, né? Que seria ruim. Mas uma pessoa que insiste, né? Vamos insistir é no sentido de continuar na argumentação, então seja, né? Agora, vamos pensar numa pequena mudança. Se a gente puder passar de insistente para persistente, é melhor. Porque tem uma diferençazinha. Isso aí, se você puder memorizar ou anotar isso, eu já fico satisfeito.
O insistente, ele bate na mesma tecla do piano, tá? Na tecla dó, 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 fica monotônico, sabe? Aí pode virar o chato. Esse é o insistente. O perigo é ele virar o chato. Mas o insistente, ele pode virar o persistente. O persistente já vai tocar a música toda. Ele continua ligado, ele continua argumentando, ele continua procurando cliente, mas ele vai cambiando, como diz os hermanos, vai trocando as argumentações. E quando ele troca as argumentações, ele passa a ser uma pessoa mais interessante do ponto de vista do cliente aceitar as ofertas, aceitar as suas opiniões, aceitar os seus serviços e aceitar falar com você, porque esse é um grande objetivo hoje em dia, né? Conseguir o acesso ao cliente. Então, quanto mais contextual for o acesso, quanto mais você se interessar pelo negócio dele, pelo produto que ele quer fabricar, pela obra que ele quer fazer, quanto mais você se interessar pela indústria dele e falar a linguagem dele, mais chance tem de você não ser o chato da história, de você ser o cara persistente. Olha, e vendedores persistentes são extremamente elogiados pelos clientes. São as pessoas que fazem a diferença, tá? Persistência não é um defeito, persistência é uma qualidade. Insistência também não é um defeito, nem é uma qualidade. A insistência, ela está ali no meio. Pode se tornar um chato ou pode se tornar um persistente. Faça a sua escolha. Acho que essa parte ficou boa. Essa parte ficou boa do vídeo, hein? Eu acho que vocês vão gostar, porque tem muita emoção. Eu estou colocando muita emoção minha nessa conversa, porque meu começo de carreira, Eduardo, foi um começo como vendedor. E eu sempre fui desafiado a fazer grandes vendas. Eu sou hoje um empresário. Como empresário, hoje eu estou aqui como técnico, né? Como o cara que implanta isso muito no Brasil e posso ajudar vocês. Mas eu também tenho o meu lado empresário. Tem horas que eu vou fazer reuniões de vendas. Então, eu queria dizer com todas as letras e sem, assim, eu não tenho problema. Estou com 55 anos e nessa idade eu não tenho essa vaidade de ficar jogando confete, que a gente é bom, não. Mas eu vou dizer para vocês, eu sou um bom vendedor, tá? Eu adoro o momento de venda. E várias técnicas que eu estou te passando, eu uso, tá? Eu uso. Depois eu transformo nos meus livros, mas eu utilizo essas técnicas. A técnica das palavras fortes, a técnica do rapport no texto, a técnica de eliminar palavras frágeis, a técnica de gerar diálogo, a técnica da persistência. São técnicas e atitudes que, combinadas, levam a mais negócios. E mesmo que você não trabalhe em negócio, que você não faça venda, leva a excelência no atendimento, né? Porque a venda e o atendimento, elas são irmãos, né? Estão de mãos dadas ali, tá? Vender e excelência no atendimento, quando o cliente tem um problema, tem uma dúvida, quer um status da entrega, onde é que está o caminhão, a gente está falando que isso faz parte da venda, pessoal. Porque não adianta nada a gente vender, emitir nota fiscal, faturar, receber, se o cliente nunca mais vai voltar a comprar com vocês. Eu quero que o teu cliente compre com vocês sempre. O que é a fidelidade do cliente? A fidelidade do cliente é quando ele compra sempre com você e, além de tudo, ele se mostra um promotor da tua marca. E para ele virar promotor da tua marca, não adianta apenas a qualidade do aço que você produz, que é o percentual lá de resistência do aço, o grau de dureza do aço, preço, são características do produto que eu acabei de falar. Isso é muito bom, mas não é só isso que ele compra, não, cara. O aço, ele tem lá o seu, né, papel, o seu valor, mas ele compra o quê? Compra experiências que ele quer ter com a tua equipe, com você, com a equipe, com a empresa, com a entrega. Tudo isso a gente está falando no mundo de customer, que é cliente, experience, gerar experiências positivas, voltando àquela barrinha. Experiências negativas e positivas. Temos que aumentar a positiva. Eduardo, vamos abrir mais para perguntas. Espero ter respondido aí a segunda parte da pergunta. Vamos, com certeza. Pegando esse gancho de não frustrar e trazer uma boa experiência para esse cliente se tornar fiel, tem uma pergunta aqui que eu queria, inclusive, complementar ela com uma dúvida minha. A pergunta é em questão de horário. Horário que eu devo respeitar? Como que eu devo levar essa flexibilização de horário? E a minha pergunta complementando isso é, como que eu posso dizer
para não frustrar o meu cliente, que eu estou fora do meu horário de trabalho, por exemplo. Que eu vou atender ele amanhã, mas sem parecer rude ou sem trazer uma experiência negativa. Olha, eu acho que aí há um problema sério, porque quando nós falamos em termos de equipe, de jornada de trabalho do funcionário, a gente sabe, você sabe disso, que todo mundo tem que trabalhar, fazer o máximo para trabalhar dentro da sua jornada, né? E aí, se o cliente mandar o negócio, sua jornada acaba às 6 da tarde, ele manda 5 horas e 59 minutos, né? Ué, cara, como é que faz, né? Eu acho que aí entra a questão da persistência, eu acho que aí entra a negociação dele conversar com o superior e de resolver a vida desse cliente. Então, esse cliente tem que ter a sua vida resolvida, porque ele vai procurar concorrência. Então, eu não quero dar uma resposta pronta, mas eu quero deixar aqui uma interrogação. Eu acho que esses processos já deveriam estar sendo já preparados pela empresa, né? Isso tem que criar um procedimento, tem que criar uma política para isso. Qual é a política para isso? Eu não vou ditar nenhuma política aqui. Eu vou falar novamente numa boa prática de um outro projeto que eu implantei com muito sucesso. Nesse caso, nós temos sempre um plantonista que ele tem justamente o horário, ele cobre o horário noturno, tá? É uma pessoa da equipe que cobre esse horário noturno, que tem pouca demanda, e que está dentro da jornada dele e ele vai lá e vai resolver, tá? Então, você passa para... Então, esta é uma alternativa. Uma outra alternativa é você negociar com o seu gestor, né? Se ficou um pouco a mais, sei lá, botar no seu banco de hora, mas aí eu não quero entrar nessa esfera, porque aí já estou entrando em gestão de pessoas na parte de RH. Mas eu estou dizendo que o sucesso do cliente importa muito, a gente não pode perder essa venda, tá? Então, você precisa conseguir mecanismo para isso. Vamos lá? Espero ter respondido. Próxima pergunta, Eduardo. Tá certo. Acho que pelo horário a gente cabe mais uma, né? Mais uma, né? Tem uma do Heraldo aqui, que ele está comentando que ele particularmente não gosta de enviar áudio. Ele acha que incomoda um pouco pelo tempo da duração. Ele está perguntando se existe algum tempo ideal de duração, ou talvez até complementando a pergunta dele, algum tema específico que a gente possa usar o áudio, ou às vezes sim, ou às vezes não. Eu entendi que ele não gosta de áudio, né? Ele não gosta porque ele sente que isso às vezes incomoda, porque às vezes você manda um áudio de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para explicar todo o contexto e aí fica algo muito longo. Ele tem essa dúvida, se isso de fato pode gerar um desconforto para o cliente ou não. Olha, eu vou responder isso. Eu vi aqui no chat que tem umas perguntas, como é que eu consigo mais material, mais texto. Que bom que vocês querem estudar mais. Então, se vocês entrarem lá no meu site, tá aí, eu botei no chat, tá? Vocês vão poder baixar vários e-books, tem vários e-books, tem artigos que eu escrevo. Toda semana eu publico 2 novos artigos, então vou ajudar vocês. Voltando agora para a perguntinha para a gente fechar com chave de ouro. Olha só, quando a gente fala, eu tenho medo do cliente não gostar do áudio, de incomodar. Nota que é um receio seu. Você está pensando nisso. Será que ele está pensando nisso? Eu tenho cliente que só manda um áudio para mim. Olha só que interessante. Eu tenho um cliente que ele tem um problema de visão. Eu descobri que ele tem um problema de visão. Ele só gosta de áudio, então eu só mando áudio para ele. Então não pode ter uma regra definitiva. Não vamos usar áudio, porque áudio os clientes do mundo inteiro não gostam. Não é verdade. Eu tenho uma estimativa, ainda não é um dado de pesquisa, mas pela minha experiência, que mais ou menos assim, 1/3 dos clientes adoram áudio, tá? Porque eles têm o que nós chamamos, tá? Isso é na programação da linguística, nos ensina que muitos clientes são auditivos. Eles prestam mais atenção no áudio do que na imagem. Então, 1/3 dos clientes são auditivos. Então, eu imagino que 1/3 dos clientes gostem de áudio, sim. Agora, cada caso é um caso, você tem que olhar como é que esse cliente gosta, como é que ele se comunica. Tá? Essa é a ciência do customer experience. Personalize por cliente. Não bote uma regra geral. Bom, fechamos aí o horário. A gente tem outras perguntas, mas a gente pode responder depois elas por e-mail. Eu só queria te dizer que eu já recebi mensagens de vendedores aqui falando que já estão usando as técnicas, inclusive os prints das conversas. Tô falando sério? Tô. É isso que eu queria. Então, estou muito feliz e muito satisfeito. E olha só,
Eu quero que vocês vendam nesse momento tão difícil de venda, tá? A gente está atravessando um momento, né, uma pandemia mundial, um momento muito difícil. Esse é o momento que vocês precisam ser criativos, ousados e absolutamente corajosos. Então, que bom que vocês vão absorver, que bom que vocês vão experimentar direito. E passo para o Paulo aqui, então, por favor, para o Paulo fazer o fechamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Coisas muito interessantes, muito práticas, né? Eu acho que são pequenas mudanças aí da forma da gente interagir com o cliente, que fazem, né, que criam, que aproximam esse cliente nessa questão do sentimento, da empatia, né? Às vezes, sem perceber, numa linguagem de texto, a gente acha que está sendo mais informal, que parece uma coisa interessante, mas, na verdade, às vezes tem essa questão do criar emoção. Eu achei muito interessante, professor, essa questão da emoção, espaço que existe, né, simplesmente com alguma mudança, seja na questão do conteúdo, seja a questão da forma, né, essa discussão da questão do texto falado, ou de um pequeno vídeo, é saber intercalar, né, o uso desses recursos todos, para a gente poder sensibilizar, né, saber como se colocar em relação às negativas do cliente. Acho que um grande ganho que eu acho que a gente pode estar tendo é saber como lidar com essa questão das negativas, né? Como transformar uma negativa numa coisa de se oferecer mais em relação ao atendimento. Então, eu espero que vocês todos tenham aproveitado. Agradeço ao professor Roberto Madruga por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Essa live vai ficar disponível para acesso depois posterior. Nós vamos mandar um link para que vocês possam pegar de novo os detalhes do que foi falado, fazerem suas anotações e poderem efetivamente, o que já está acontecendo aí, uma boa notícia, já colocar em prática. Acho que a melhor parte de qualquer treinamento, de qualquer curso desse, é vocês trazerem para a realidade de cada um aquilo que pode ser mais bem aproveitado de imediato e já começar a praticar, né? O exercício, a prática dessas dicas, desse conteúdo todo, faz com que vocês internalizem esse conhecimento e a gente já tenha ganhos imediatos, né, de resultado, de conversão de vendas, que já reflete isso na própria vida de vocês, na própria atividade de vocês. Sucesso dessa atividade. Então, agradeço mais uma vez a participação. Professor, muito obrigado. E nós temos depois um encontro, mês que vem, indo para o 4º webinar dessa série de 6, para que a gente consiga sempre estar trocando essas experiências, essas boas práticas aí, da parte do relacionamento com o cliente. Obrigado aí. Professor, gostaria de fazer um comentário? Acho que tem que pôr, o senhor tem que pôr tirar do mudo. Pronto. Não, só quero me despedir, agradecer. E quem sabe a gente não tempera o próximo webinar com dúvidas, até se eles quiserem mandar para vocês até com antecedência algumas dúvidas, algumas coisas que eles se inspirem. Quem sabe o próximo webinar a gente já não começa, né, focando em algumas questões que podem ajudá-los a vender mais. Eu quero que vocês gerem mais negócio. Muito obrigado. Parabéns, Paulo, mais uma vez. Sucesso. Muito obrigado aí também, Mário, pelo webinar. Obrigado, gente. Então, me despeço de vocês e nos encontramos mês que vem mais uma da série. Um abraço a todos, boas vendas e cuidem da saúde, fiquem em casa. Um abraço, até mais.